Seja muito bem-vindo a Inovativos, espaço aberto na Band News FM para discutir inovação, para discutir empreendedorismo digital, para discutir as novas tecnologias e como isso impacta a nossa vida, sempre aos domingos aqui na Band News FM no rádio e também no nosso canal no YouTube, Rádio Band News FM. Você confere os nossos papos, sempre trazendo uma nova visão, um novo olhar sobre algum dos setores da nossa economia. E sempre comigo, Alexandre Bentivoli, e com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Inovativos, esse espaço para debater temas que vão permanecer por décadas aí nessa era digital, que não é só mudar, usar a tecnologia, mas principalmente ter outros modelos de gestão de empresas, processos, cultura, mentalidade. É por isso que a gente traz os principais executivos aqui do mercado, essas lideranças que estão obtendo resultados positivos nesse ecossistema digital para te passar o melhor conteúdo aí, aprofundar esse conhecimento para você se integrar mais rapidamente nesse novo universo. E hoje, Alexandre, a gente vai falar com uma das empresas que, embora tenha muita experiência de mercado, vem inovando constantemente, não é mesmo? Vamos falar bastante sobre meios de pagamento, sobre evolução nesse setor, porque o nosso convidado aqui no Inovativos é o Daniel Moreto, diretor executivo comercial da CSU Card System. Seja muito bem-vindo ao Inovativos. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouco da sua trajetória pessoal e um pouco também dessa área de atuação da CSU Card System, por favor. Obrigado. Com certeza. Obrigado, Alexandre, aí pelo convite. Obrigado, Victor, né? Tá participando aqui com vocês. É uma tarde fria aqui em São Paulo, todo mundo de jaqueta, né? Mas a gente vai tratar de aquecer um pouco aqui essa conversa, falar um pouquinho mais de meios de pagamento, que é algo que está muito quente nesse momento, é uma discussão importante. Né? Muita evolução, muitos questionamentos, empresas que estão chegando, a gente comentava agora há pouco, né? Empresas que vêm chegando no Brasil e aí precisam dessa questão de tecnologia que é muito forte. Né? Para contar um pouquinho aí do Daniel, eu já estou nesse mercado de tecnologia há um pouco mais de 20 anos, tive a oportunidade de trabalhar aí 8 anos em Costa Rica, na América Central, voltar para o Brasil como CEO de uma multinacional aqui na unidade brasileira. Né? Passei 7 anos em Costa Rica, 7 anos e meio, perdão, em Curitiba. Costa Rica foram 8 anos. Abrimos a empresa, aí de lá para cá, passei por mais uma empresa que acabou comprando a unidade de BPO da IBM, então quer dizer, acabei evoluindo aí para o mercado em São Paulo. E agora eu estou na CSU, né? Nos últimos 3 anos e meio, e aí com muitos desafios, né? Tem bastante coisa para a gente falar, né? Eu posso dizer que de meio de pagamento, Banking as a Service, são grandes experiências que a gente tem, né? A CSU aí é uma empresa de 30 anos no mercado, se manter relevante nesse mercado é algo desafiador, eu diria, essa palavra que a gente mais utiliza, porque é uma briga constante, né? O desafio de hoje eram outros desafios 10 anos atrás. A gente se considera uma empresa jovem, né? Somos um jovem de 30 anos que todo dia é o primeiro dia, né? A gente tem que estar aí se reinventando para poder enfrentar as startups. A gente tem que ser uma startup constante, né? E Daniel, ainda nesse contexto aí de meios de pagamento, a gente está vendo no Brasil uma série de novidades que o Banco Central também veio regulando, até porque a gente precisa ter um ambiente seguro nas transações, a gente tem um volume cada vez maior de fraudes, e a gente vê figuras que entraram no mercado e estão conseguindo concorrer com players muito grandes, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha os grandes bancos, 5, a gente tinha 2 credenciadoras ali dominando 90% do mercado, e aí vieram as subcredenciadoras, que basicamente são esses meios de pagamentos digitais, que conforme o comércio eletrônico foi evoluindo, ou seja, mais o varejo foi entrando, experimentando, mais essa integração dos pagamentos digitais é essencial. Aonde que a CSU se encaixa dentro desse contexto com os produtos e os serviços? Com certeza, excelente pergunta aí, Victor. Bom, a gente começamos lá atrás, em 30 anos atrás, com a questão de processamento de cartões de crédito, né? E aí evoluímos para outros modelos de cartões, os múltiplos, né, que todo mundo já conhece. Mas, além disso, nos últimos 2 anos, nós colocamos no mercado uma unidade chamada Blue Sea Technology.
E aí o que a gente faz, né? Você mencionou muito bem a questão do varejo, né? Antes, para você ter um banco, era uma questão muito complexa, né? Hoje, você colocar um banco digital no mercado através da CSU, hoje a gente tem a capacidade de colocar esse banco no ar em 60 dias. Aí muita gente pergunta, mas Daniel, eu vou ter um banco, o que tem esse banco, né? Você tem conta corrente, você tem já a possibilidade de fazer transferência Pix. A única coisa que você vai ter a sua marca, você vai ter o seu cartão, porque imagina só, já toda essa parte de conexão com bandeira, já tem todas as licenças ali preparadas, processos que, se você for fazer sozinho, vai demorar em torno de 1 ano e meio, 2 anos para conseguir toda a questão de licenças. Hoje você trafega e coloca um banco digital no ar em no máximo 60 dias, 90 dias, dependendo da jornada digital que você vai ter com o cliente, né, com os seus consumidores. Então a CSU já tem todo esse know-how e tem essa habilidade. Então a gente tem visto aí um movimento muito forte de fintechs, um movimento muito forte de empresas do varejo tradicional indo já para o mercado financeiro através de bancos digitais, né? E agora estão chegando as corretoras de criptomoedas. Então essas corretoras de criptomoedas hoje, você vai fazer as suas transações, né? Mas sempre tem aquele dinheiro que sobra na conta. E aquela conta muitas vezes não é uma conta corrente que você pode efetuar pagamentos, você pode pagar um boleto, você pode fazer um investimento em um CDB ou talvez em uma outra modalidade, você não pode contratar um seguro, né? Então o que acaba acontecendo com esse banco digital essa plataforma que nós oferecemos hoje, né, na tecnologia, você ter esse time to market muito mais rápido e já ter todo um marketplace montado. Então você já tem os seus parceiros ali, você já começa em 60 dias a operar. Imagina só, né? Então você não tem aquela questão, vou desenvolver, você vai trabalhar realmente na sua marca, no seu negócio, né? Então eu acredito que democratizou muito hoje a questão de tecnologia, você tendo parceiro adequado, obviamente você ganha velocidade, né? Então, porque a gente nunca sabe quais são os meios de pagamento que vão ter daqui, não sei, daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio. Né? Muita gente brinca com a gente e fala assim, Daniel, poxa vida, a CSU vai morrer porque vocês processam cartão de crédito. Aí eu vou lá e começo a dar risada, né? Pois hoje já uma parte relevante de tudo que a gente faz na CSU é o processamento de Pix. Uhum. Então imagina só, nós somos simplesmente o habilitador, de um ponto de vista de tecnologia, esse meio, essa comunicação. Então, independente do meio que for existir, vai sempre existir uma fatura eletrônica, um acesso, uma jornada digital. E aí é onde a gente entra. Sim. Você estava falando sobre, do ponto de vista da infraestrutura, né, dessa entrada de novos componentes nesse negócio, no setor financeiro. E eu queria saber também, do ponto de vista para o consumidor, né, o quanto isso tem proporcionado outras experiências para esse usuário e tem facilitado, né? A gente fala muito do Pix aqui, a gente já falou em diversos episódios sobre a facilidade que foi o Pix e de várias outras tecnologias que vão aparecendo. Você mesmo citou as fintechs aí, que têm se proliferado pelo Brasil. Como que o setor financeiro realmente passou por uma revolução nesses últimos anos, né? Não, com certeza, né? E a gente fala assim, eu tenho cartão de crédito, né? Que é bacana, você vê a questão da revolução. Tem o cartão de crédito, mas muita gente hoje já nem tem mais o cartão físico. Você chega ali, coloca o celular e já faz o seu pagamento, paga com o relógio, né? Eu às vezes até esqueço que eu tô sem carteira, sem nada e acabo pagando no relógio. Às vezes a gente sai para correr só com o relógio no pulso, né? Precisa comprar alguma coisa, né? Tá ali e resolve, né? Mas é assim... apesar de toda essa evolução tecnológica, nem todo mundo tem. Porque, às vezes, o que acontece? Quando você decide caminhar sozinho já tem aquela máxima, né? Sozinho você vai, às vezes, mais rápido, mas junto você vai mais longe, né? Então, os caminhos que a CSU oferece, por exemplo, hoje, você já iniciar com uma carteira digital como o Apple Pay, Samsung Pay ou então Google Pay, na CSU isso já é nativo. Então, quando você fala, Daniel, a gente quer começar que a nossa operação já tem as carteiras digitais. Para o seu consumidor, essa jornada ela já está pronta. Ali você só tem o cardápio e fala, olha, eu vou querer utilizar isso aqui. E a gente também não pode pegar e deixar de fora, né, porque o Brasil é um país continental. Eu sempre digo isso, né? Tem que tomar muito cuidado porque não se resume somente a Faria Lima, né? Então, na Faria Lima a gente utiliza... o máximo da tecnologia, mas não significa que em outros estados isso ocorra. Então, às vezes, a estratégia do nosso cliente, de um estado para outro, varia e varia muito. Tem uma variação enorme, né? Então, tem lugar que o boleto ainda
existe e a gente também processa essa questão do boleto. Então, tem gente que ainda utiliza a fatura impressa. Tem muito estado que é muito forte a fatura impressa. Né? Já aí não é digital. Então, tem para todos os gostos. A vantagem de nós sermos uma empresa de 30 anos é que a gente consegue trafegar em qualquer uma desses ambientes, né? Do ambiente digital, de uma maneira bastante tranquila com os nossos clientes. Né? A gente falava agora há pouco, Daniel, sobre a evolução que a gente enxerga neste momento na sociedade. Eu queria ir além, queria que você projetasse para a gente como você enxerga esse setor financeiro, esse setor de processamento, de pagamentos, dali a algumas décadas, daqui a alguns anos. A gente fala muito de inteligência artificial, fala muito de formas automatizadas de fazer os serviços em diversos setores, e eu queria saber como você enxerga nesse setor específico. É uma excelente pergunta, e para a gente refletir, né, a gente vê já algumas coisas que não são nem daqui a 10 anos. É difícil a gente falar daqui a 3. Imagina daqui a 10, né? Tem que ser muito futurístico, porque aqui qualquer coisa seria um mero chute, né? Mas o que a gente... Eu vou falar um pouquinho mais sobre daqui a 2 a 3 anos. Né? A gente já vê, por exemplo, a questão de criptoativos. Né? Então, nós mesmos já colocamos no mercado um produto, por exemplo, se hoje você quiser pagar uma fatura do seu cartão em um dos clientes que utiliza a plataforma da CSU, você pode pagar com 3 ou 4 tipos de criptoativos já diretamente ali. Simplesmente passando o código de barra, você já paga com o seu criptoativo. Você não vai precisar pagar em reais. Então, criptoativo já é uma forma de pagamento e a gente já vê isso uma realidade, né? A gente vê uma convergência agora acontecendo para o metaverso. Então, clientes buscando na jornada de atendimento desse cliente, do seu relacionamento, já se falando muito de metaverso. Algumas empresas já têm investido, nós temos clientes que têm investido pesado nessa frente. Então, essa conversão de moedas do meio físico passando para o digital, né, e utilizando nos diferentes ambientes, eu diria, metaverso, na minha opinião, é uma questão é simplesmente mais um país, né? Do mesmo jeito que você faz aí as suas conversões quando você viaja para a Europa, ou viaja para os Estados Unidos, ou qualquer outro lugar no mundo, você também faz essa conversão quando você entra nesse ambiente do metaverso. Então, eu acho que cada vez mais vão ser digitais. E essa é uma das coisas, né, que a gente fala assim, né, o nome, CSU Card System, né, que é uma das razões que a gente está mudando o nome da empresa, né, porque quando a gente falava CSU Card System, se referia muito ao cartão, né, e hoje em dia o cartão, daqui a pouco, essa nova geração nem vai saber mais que o cartão existe. O pessoal está tão acostumado a pagar, eu não sei nem que nome vai ser dado a isso. Né? Mas está tão acostumado a pagar com o celular, tudo se concentra no celular. Não sei se isso vai continuar dessa forma. Né? A gente vê o celular hoje como é o canal ali. Né? Mas que outros canais vão surgir? Não sei. Nos próximos 3 anos, eu acho que o grande desafio é, primeiro, as empresas que não entraram ainda tão forte no meio digital se digitalizarem. Quem já entrou no meio digital é poder já ter acesso ao metaverso. E quem está no metaverso é como fazemos esses meios de pagamento, utilizarem criptomoedas. Criptoativos agora eu acho que é a bola da vez. A gente sabe da queda que está acontecendo no mercado, tem muita gente se segurando aí, né? Parece uma queda livre, mas é uma coisa que a gente já tem disponível e acredita. Então é uma tendência, né? E nesse tema futurista, e já abordando muito do que a gente vê hoje, embora seja muito incipiente ainda, com a inclusão de muitos varejistas, de marcas nesse universo digital, e aí só para dar alguns dados, hoje a gente tem no primeiro trimestre de 2022 apenas 11% de todo o varejo vendendo no digital. Ou seja, existe uma maciça maioria que não transaciona nesses meios de pagamento. E o que já demonstra assim, um potencial enorme desse segmento, porque conforme o varejo vai avançando no digital, os meios de pagamento facilitando essa transação também, porque é um grande benefício ali para o próprio comerciante. Seja o cara vendendo um produto ou vendendo um serviço. Se está no digital, vai ter que ter uma transação ali por um meio de pagamento digital também. Porque se não houver e for muito difícil, ele pode até perder compra, né?
Por exemplo, aquela história do cara clicar para fechar a transação e ir para uma outra tela e na outra tela preencher um novo cadastro naquele meio de pagamento é o tempo suficiente para perder cliente, né? Mas tem um tema que é essencial, porque nesse universo com mais gente entrando no digital, que é a segurança, né? O número de fraudes em pagamentos vem crescendo, como tantos outros tipos de fraude. A gente brinca aqui que boa parte do noticiário aí do programa do Datena vai ser, no futuro próximo, tratar dessas fraudes digitais, desses crimes virtuais. E aí, nesse sentido, além da CSU, colocar a marca do próprio cliente ali, ou seja, eu posso ter um Daniel Pay, um Vitor Bank, e aí o cliente lá gostar da minha marca. Inclusive, recentemente, um grande influenciador digital aí lançou o seu próprio banco digital, foi um dos aplicativos mais baixados no Brasil. Além desses tantos benefícios, como que está a segurança de todo esse sistema para vocês, já que vocês precisam fazer tantas conexões aqui, com tantos atores, né? Então você tem que se conectar com a credenciadora, com os bancos, com as bandeiras, aí tem o pessoal da criptomoeda que você também tem que conectar, aí tem tantas outras modalidades de pagamento, ou seja, é um mundo colaborativo de conexões, APIs e sistemas interligados, e cada nó desse pode ser uma fragilidade de segurança. O que vocês têm aí para garantir toda essa segurança? Victor, excelente, eu gostei bastante aí do tema, tá? Porque a gente vive com intensidade a questão de segurança, né? E a gente tem até produto para isso, que roda dentro da CSU, né? Mas também, às vezes, clientes que não estão dentro da CSU acabam contratando o nosso produto de segurança, né? Porque é toda uma questão de validação e não somente a preocupação com segurança, mas lavagem de dinheiro, tem uma série de outras complicações que existem quando você está tramitando valores financeiros, né? Então, existe essa preocupação, é muito grande, mas a vantagem é nós já estamos aí no mercado há 30 anos. Né? Assim, ser atacado ou não, isso sempre vai ser questão de tempo. Todos no mercado podem ser atacados a qualquer momento, mas a precaução e a preparação para poder você, se for atacado, primeiro como você inibe isso, né? E a segunda é como você se recupera rapidamente para que as coisas voltem a operar, porque uma empresa parada, imagina um banco parado, o impacto que isso pode ter, dados vazados e etc. e tal. Então nós temos hoje áreas internas que cuidam de LGPD, tem área interna que cuida da parte de segurança, né? E aí a gente até brinca, né? Porque uma das unidades que a gente tem é a parte de contact center, né? Que hoje a gente está mudando para DX, né? O DX. Muitas empresas se chamam como Customer Experience, o CX. A gente decidiu não ir por esse caminho, porque nós, na verdade, estamos indo para o Digital Experiences. Por que isso? Porque a gente trata muito transacional. Onde que a gente vê a questão de risco? Né? Precisa ter aí uma questão de... Primeiro é a oportunidade. No segundo, a gente sempre diz que precisa ter um humano ali. E o terceiro é a necessidade, né? Então, para que existam essas condições, a nossa preocupação, se você for perguntar assim, Daniel, olha, onde vocês se preocupam mais hoje? A gente tem um cuidado muito grande, principalmente com operações de contact center, né? E é por isso que a gente investe muito nessa segurança e acaba, às vezes, tendo esse impacto, porque quando a gente entra nesse mercado, nessa concorrência, nós estamos sempre nos posicionando relacionados aos meios de pagamento, que aí a segurança precisa ser restrita, tem que ser algo muito forte. Então você tem que ter ferramenta de antifraude, você tem que ter verificação, você tem que ter confirmação facial, uma série de coisas para cumprir com requisitos, dados, para poder abrir uma conta. Mas a preocupação maior nossa é o que a gente leva hoje como um cliente de contact center, né, para a nossa unidade de DX, né? A gente tem que tomar muito cuidado. A primeira coisa hoje nós não atendemos clientes do mercado de contact center que não tenham o processamento do banco com a gente, né? E aí muita gente vai falar assim, mas Daniel, por que isso não acontece dessa forma? É muito simples, a gente não tem controle sobre a jornada do consumidor e onde podem estar essas falhas. Então não adianta de nada a gente estar investindo
ter ferramenta e etc., se chega até um certo ponto, depois a gente não tem mais esse controle. Pode soar até um pouco radical, né? E até caro muitas vezes, porque a gente às vezes tem alguns negócios que a gente não consegue participar hoje, principalmente nessa frente de negócios, porque nós temos operações muito rígidas na questão de segurança. E a nossa preocupação os maiores ataques sempre ocorreram, do que a gente tem estudado, de falhas na operação e sempre tiveram seres humanos envolvidos. Dificilmente, quando você tem um sistema, o sistema dificilmente ele é derrubado, ele é atacado muitas vezes, etc. e tal. Tem os seus ataques, mas 90% tem o ser humano envolvido ali. Então a gente tem que tomar um cuidado tremendo com processos, com a parte de segurança e a tecnologia para identificar isso antes, né? Quando tem algum comportamento, né? E o brasileiro é criativo, né? A gente tem que admitir isso, né? A gente tem uma criatividade pro bem e pro mal, né? Daniel, vamos falar de um tema que está no radar de muita gente e não é segredo para ninguém, todo mundo está percebendo isso no dia a dia, que o Banco Central está de fato avançando com uma agenda aí de competitividade, sem perder essa atenção de segurança que é tão fundamental para a gente, né? Isso vem desde 2017, onde você passa a ter esses meios de pagamento digitais agora no ambiente seguro de transação, conectados a uma câmara interbancária de pagamentos, e aí a gente vê outras modalidades vindo, né? Peer-to-peer lending, sociedade de crédito e tantas outras coisas, né? Mas aí a gente tem a possibilidade de, se bem estruturado, de utilizar o Open Finance, que já teve o nome de Open Banking, agora é mais abrangente ainda, onde a gente vai ter um banco de dados autorizado por você, consumidor, autorizando a destinação dos seus dados para esse grande repositório, onde as empresas poderão utilizar aqueles dados para a construção de novos produtos e serviços. Que fase que a gente está hoje? A gente está numa fase onde a gente está discutindo com todos os atores, e aí envolvem desde os principais bancos até as fintechs nascentes, pequenininhas, que estão crescendo agora, esse modelo de governança, porque precisa ter uma governança, quem toma conta do quê, e você equilibrar essa balança muito bem para não ter privilégio para um, para outro, enfim. Ainda é uma grande discussão, a gente esperava que isso tivesse sido colocado em prática mais rápido, mas estamos avançando. Qual é o potencial que você enxerga desse Open Finance do ponto de vista prático, principalmente para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo aqui nos canais da Band News FM? O que eu vejo hoje, Victor, é uma grande oportunidade, né? Principalmente para o consumidor final, porque isso faz o quê? Ele vai gerar um ambiente de concorrência muito grande, de produtos e de novos players, né? Então, vão existir players regionais, não somente os players regionais, mas os players de ecossistemas completos, que agora vão poder acoplar a isso, né? Os produtos financeiros. A gente fala que o varejo agora já tem muita empresa que você não sabe exatamente em que segmento ela atua, né? Porque ela tem um ecossistema tão complexo que ela faz entrega, faz meio de pagamento, tem o e-commerce, tem o marketplace de criptomoeda, tudo no mesmo lugar, né? Então, eu acredito muito que vai evoluir essa questão as empresas devem evoluir para um ecossistema mais completo. A oportunidade do Open Banking é que isso gere novos produtos e sempre quem vai sair ganhando é o consumidor final. Porque vão surgir novos players, né? Então, entraram alguns players no mercado que foram aqueles para iniciar esse movimento, né? Criar novas soluções e até, eu acho que auxiliou o Banco Central nessa agenda mais open, né? Então, hoje a gente tem o Open Banking, a gente já se fala de Open Insurance, já tem uma série de aberturas, né? E tem também o Open Delivery, que está aí bastante em evidência agora nos últimos momentos. Então, quer dizer, eu acho que os dados onde a gente vai ter que trabalhar e onde vão surgir os novos produtos, né? Como trabalhar esses dados? Então, daí é onde vai surgir. Fica muito melhor para o consumidor, com certeza, né? Mas sempre também tem aquela questão, né? Se o consumidor vai liberar ou não esses dados, né? Porque hoje você tem essa escolha também. O Open Banking não é tão open assim. Ele é open se você autorizar,
né? Você já não, então quer dizer, se você não autorizar e quiser ainda, né, se manter aí no anonimato com os seus dados, isso também não é um problema. Então é uma opção. Eu acho que o que eu acredito muito é dar essa opção, né, essa liberdade para o consumidor. Eu quero receber uma oferta de um produto novo porque eu tenho um excelente score de pagamento, porque esses dados estão disponíveis aqui, como que é meu comportamento. Quero ser abordado? Pode fazer sentido para você. Para outras pessoas, talvez não. Mas desde que isso seja adotado, eu acredito que é natural, porque hoje a gente faz isso nas mídias sociais. Quanta gente não tira muita foto e fica postando? Eu sou um deles, tá? Então, com as postagens. Então, os dados, às vezes, tem que ver para cada indivíduo o que tanto é relevante abrir ou não abrir. Mas, no final das contas, vai gerar uma concorrência muito maior. Os dados estão disponíveis, vai dar para você saber qual que é a população de tal lugar que tem esse comportamento, onde você vai investir mais. Então eu acredito muito que vão surgir aí os próximos 3 a 4 anos, devem haver grandes mudanças e novos players, marcas que hoje não existem, serão criadas em breve, né? Então você enxerga um horizonte então positivo, não só nessa questão do Open Finance, quanto nessa questão de novas entradas de empresas nesse mercado para aumentar a competitividade. Também queria falar sobre a questão aqui que você tratava um pouco mais cedo no nosso papo, sobre a infraestrutura do Brasil, né? Porque a gente tem um país muito desigual, um país com etapas completamente diferentes de tecnologia, e isso se reflete também no setor financeiro. E a gente ainda vive uma situação de uma população muito desbancarizada, uma população que, como você disse, ainda trabalhando muito com os boletos e tal. E você enxerga, então, um horizonte de uma aceleração muito grande de agilidade, assim, nesse setor? Eu acredito muito nisso, né? Que vai ter e vão gerar aí novas, não somente tecnologias, né? Mas produtos. Vai existir uma evolução. Isso com certeza, né? Algumas localidades mais rapidamente que outras, né? E é natural, né? Eu estava esses dias no interior de São Paulo e no próprio interior de São Paulo ainda o cheque é muito utilizado, né? Quem lembra do cheque? Tem gente que nem conhece o que é um cheque. Se eu perguntar para o meu filho, ele não sabe o que é um cheque. Mas eu achei muito interessante que tem empresas que ainda trabalham na antecipação do cheque. Né? E aí a gente fala assim, poxa vida, Daniel, vai desaparecer? Olha, nem o vinil não desapareceu ainda. Então, vai continuar talvez existindo meios de pagamento, mas como que a empresa escolhe a sua estratégia, né, para determinada região, para aquele determinado comportamento, para aquele determinado público e monta aquilo para atender aquele segmento, né? Porque cada região, o Brasil é continental, né? Eu sempre digo isso, tem uma necessidade diferente. Mas eu acho que o mais importante é um grande percentual do Brasil, e o Brasil muita gente pode não acreditar, mas é muito mais evoluído do que outros países do ponto de vista de tecnologia, né? A gente falava com um cliente nosso que está vindo dos Estados Unidos para cá, e quando a gente começou a falar de isso aqui no aplicativo você consegue desabilitar se você quer pagamento por aproximação ou não, você pode dar isso direto na palma da mão para o seu cliente, para ele escolher o limite que ele quer pagar na aproximação e isso e aquilo. Falou assim, nossa, mas tem tudo isso no Brasil? Né? E o pessoal se surpreende e fala, no Brasil a gente tem esse tipo de coisa, a gente dá muito mais abertura para que isso seja feito. Então eu acho que o Open Banking vem para dar essa oportunidade e acelerar. Né? A gente mais e mais deve... eu gosto muito da evolução que o Banco Central, a agenda do Banco Central é muito positiva. Eu vejo sempre muito positivo isso. Né? A gente tem, obviamente, aí as questões de segurança, aumentaram as questões de segurança com o Pix, né? Sim. Quem não ouviu falar, pelo menos em São Paulo, questões de roubo de celular, quem não teve um amigo que teve o celular roubado, teve as contas acessadas, etc. e tal. Tudo isso existe, mas eu diria que é marginal comparado com os benefícios que a gente vai ter pela frente. Vão ter desafios, mas eu acredito que no Brasil a gente vai saber se reinventar com isso. E não precisa ir nem muito longe. Você citou cheque, poderia citar nota promissória, duplicata, virou peça de museu. Eu acredito que não vai vender isso na lojinha como vinil, como você citou, porque o vinil tem colecionadores, né, que gostam do vinil. Eu tenho ainda. Mas de fato é um ambiente que vai ser, inclusive, mais sustentável, né? Porque era uma quantidade de papel
enorme. Fora também a questão dos cartões, que vocês emitem os cartões também, mas que caminha para um sentido cada vez mais digital, onde a gente mesmo é nossa própria autenticação, né? No final do dia vai ser o nosso rosto, a nossa digital, a íris, enfim, várias outras modalidades para ficar sem fricção, esse pagamento ficar mais fluido, né? Agora, para a gente fechar aqui o nosso papo, Daniel, conta para a gente assim, qual é o passo a passo de alguma empresa que está nos assistindo, seja ela pequena, média ou grande, ou mesmo uma pessoa física que tem tantas pessoas talvez numa rede social, como a gente viu o Carlinhos Maia aí lançando o seu próprio banco aí sendo um sucesso, e isso pode ser um grande negócio para muita gente, diga-se de passagem. Como eles podem acessar a CSU e quais são esses passos para ele ter o banco dele com a marca dele, oferecendo todos esses benefícios aí para os clientes? Eu gostei bastante aí do tema do Carlinhos Maia, né? A gente sempre fala, né, o que é que precisa. Hoje todo mundo pode ser um banco, todo mundo pode ter, desde que. Agora a pergunta é, vai para frente esse banco, ele é sustentável ou não é? Então, eu acredito que o mais importante que as empresas precisam olhar sempre é qual é a nossa estratégia, que serviços financeiros vamos oferecer, né? Porque tudo tem que ser sustentável do ponto de vista receita e custo do que está se falando. Então, existem aí na matemática, né, e a gente sempre auxilia os nossos clientes aí a chegar com os famosos business plans, né? Que é entender se realmente a conta fecha. Essa é a pergunta que a gente sempre se faz. A conta fecha nessa estratégia, né? Porque precisa entender primeiro qual que é o comportamento, qual é o seu público, você tem um ecossistema, né? Qual é o tráfego desse dinheiro, por onde passa o dinheiro, né? Porque para que um banco digital seja bem sucedido é entender esse dinheiro vai ficar quanto tempo, quantos usuários, qual vai ser o comportamento? Que produtos nós vamos oferecer para saber de onde vão vir as receitas? Hoje você já não pode mais abrir um banco digital somente pensando na receita do interchange de um cartão pré-pago, né? Porque quem ainda depende disso, você vê que já tem até questões ficando ultrapassadas até no mundo digital, né? Então tem bancos digitais ficando inviáveis porque não tem os produtos financeiros, né, apesar de estar com o Open Banking aí na porta, de estar com hoje plataformas que te possibilitam fazer a venda aí de seguros e uma série de coisas, tem gente que não está preparada ainda. Então, eu acredito que sempre a pergunta que a gente tem que responder é qual é o fluxo? Aqui a gente tem a Siri falando com a gente também. É interativo. É interativo aqui. Você falou isso. Mas eu acho que a pergunta que a gente tem que responder sempre que tão sustentável fecha a conta? Fecha a conta desse negócio, né? Então, essa é a pergunta que tem que se fazer mesmo no varejo ou qualquer outra empresa ou um digital influencer que decide abrir o banco e, por sinal, está indo muito bem, né? Incrível, os números são incríveis que ele atingiu, né? E é bem a palavra que você falou, assim, saber se tem um ecossistema que suporte, demande aquele produto e serviço. Então, você tem uma marca forte, uma marca que já tem engajamento aí com alguns clientes, enfim, com aquele público, é uma boa pedida aí você ter sua marca estampada no meio de pagamento digital para transacionar, né? Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Daniel Moreto, diretor executivo comercial da CSU Card System, conversando com a gente aqui no Inovativos, trazendo um pouco desse panorama do mercado de processamento de pagamentos, de tecnologia nas finanças, conversando com a gente. Muito obrigado por atender a gente aqui. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Victor, e a todo o público aí da Inovativos por esse convite, né? Estamos aí para mais perguntas, o que vier depois desse nosso encontro aqui. Obrigado, gente. Inovativos é sempre aos domingos, aqui na Band News FM, no rádio e também no nosso canal no YouTube. Você pode encontrar lá youtube.com/rádio Band News FM. Você confere todos os nossos papos, não só esse de hoje, como todos do Inovativos. Todas as semanas tem papo novo por lá. Obrigado, Vitor. Obrigado, Alexandre, Daniel, e a você que nos acompanhou até aqui. Nos procure nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Não deixe de se conectar com as pessoas
porque isso pode gerar muito negócio para você e também troca de conhecimento. Até o próximo episódio. Valeu!